Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 1º de março de 2023, e que vem o mês do Dia das Mulheres. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Hoje a gente foi salvo nos últimos minutos do pregão. Nos 47 do segundo tempo, a gente aqui no Brasil foi salvo de um desastre. Mas já eu comento com vocês. Vamos começar pelas bolsas da Ásia. Bom, por lá as bolsas fecharam no positivo, pessoal. Ontem à noite saíram dados de PMI na China. O PMI industrial e o PMI industrial Caixin. E eles vieram acima do esperado, acima do último dado e acima de 50. O que significa PMI acima de 50? Expansão econômica. Então, terminada aí a política de Covid-0 lá na China, o mercado tem reagido, a economia tem reagido, e isso foi demonstrado agora no PMI, principalmente o PMI Caixin, que ele tem um peso maior aí para os mercados, certo? Então, as bolsas por lá comemoraram, as bolsas lá ficaram bem positivas, inclusive bolsa com mais de 4% de alta lá na China, inclusive. Certo? A única bolsa que ficou no negativo lá, levemente negativa, foi a bolsa da Austrália, porque saiu dado de PIB lá e veio pior do que era esperado. Isso contaminou um pouquinho a bolsa de lá, ela acabou fechando no negativo, mas foi um caso pontual deles por lá, ok? Commodities comemoraram essa situação, então o minério de ferro subiu um monte essa madrugada e ao longo do dia continuou subindo. Isso, obviamente, que refletiu nas nossas ações relacionadas a esta commodity. A Vale, por exemplo, parênteses aqui, né? A Vale, por exemplo, fechou com mais de 4% de alta no dia de hoje, né? Então, petróleo também no positivo. Petróleo, pessoal, ele oscilou entre positivo e negativo ao longo do dia, mas no final das contas ele acabou fechando no positivo, certo? Bom, vamos agora para as bolsas lá da Europa. As bolsas da Europa, elas fecham no negativo, mas elas navegaram no campo positivo ao longo do dia. Hoje de manhã, por lá, saíram dados de PMI também, o industrial, e ele veio abaixo do esperado, um pouco abaixo do esperado, é abaixo de 50. Isso é ruim? Para a economia é ruim, só que num cenário de inflação alta, se você demonstra que as expectativas futuras da economia estão ruins, de desaquecimento, isso representa, sinaliza um possível controle, um possível respiro da inflação. Então, as bolsas europeias, elas gostaram deste dado e elas estavam no campo positivo. Só um parêntese que, além disso, saíram dados de CPI na Alemanha, que é a inflação ao consumidor. E a inflação ao consumidor na Alemanha veio em linha com o último dado. Era esperado uma queda. Essa queda não aconteceu. Porém, também não houve uma alta, tá certo? Mas, de qualquer forma, esse foi um caso da Alemanha. Hoje, as bolsas, de modo geral, na Europa, de manhã, elas refletiram aí a questão dos PMIs terem vindo abaixo do esperado e abaixo de 50. De qualquer forma, pessoal, quando saíram os indicadores dos Estados Unidos, que foi ali por volta da hora do almoço ali, né, no finalzinho da manhã, isso contaminou negativamente as bolsas da Europa e elas viraram e fecharam no negativo no dia de hoje, ok? Agora vamos lá para os Estados Unidos. Bom, lá nos Estados Unidos hoje, vamos lá, saíram dois dados importantes por lá, que é o PMI industrial e o PMI ISM, que eu comento com vocês que ele tem um peso maior. E por mais que ele tenha vindo, pessoal, abaixo de 50, ele veio melhor do que o último dado. Então significa que as pessoas, que a expectativa, né, que o sentimento é de melhora. E isso trouxe preocupação para os mercados, né? Porque era previsto uma queda, as pessoas esperavam que o PMI caísse mais lá, né? Mas não foi o que aconteceu. Além disto, um dirigente do Banco Central americano, o chamado Kashkari, em sua entrevista que ele deu hoje no inicinho da tarde lá nos Estados Unidos, ele sinalizou que ele está aberto a, de repente, animar aí uma alta de juros de 0,5 base points na próxima reunião de política monetária lá nos Estados Unidos, o FONC. Lembrando que, pessoal, só para a gente se atualizar aqui, o mercado espera altas de 0,25, ou seja, altas menores. Só que com esses dados lá nos Estados Unidos forte de atividade, de emprego e etc., talvez o Banco Central ele tenha que ser mais duro e aumentar, ao invés de 0,25 base points, nos juros de lá, talvez eles tenham que aumentar 0,5, que é maior. E 0,5 nos Estados Unidos é muita coisa, pessoal. Então, essa fala dele corroborou com o PMI que veio aí acima do último dado e estressou a Bolsa dos Estados Unidos, que fechou no campo negativo, não foi um super negativo, mas fechou aí no campo negativo, que acabou, que foi exatamente isso que eu comentei com vocês aqui agora, que contaminou as bolsas lá da Europa, tá bom? Então, lá nos Estados Unidos também as bolsas no campo negativo, ok?
Bom, agora vamos vir aqui para o Brasil. Bom, aqui no Brasil, o que acontece? Obviamente que a gente reflete essa negatividade que aconteceu no exterior, e isso contamina, obviamente, com a nossa bolsa, tá bom? Mas nós tivemos várias questões internas aqui, então vamos a ela. Primeiro eu vou comentar com vocês sobre a entrevista do Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda, ontem e hoje de manhã também, em relação à reoneração dos combustíveis. Vamos lá. Primeiro ele anunciou que é o seguinte, pessoal, a reoneração, ela não vai acontecer 100% na gasolina. Então vai ter uma reoneração de 75% dos impostos na gasolina durante 4 meses. Só depois de 4 meses é que vai virar 100%. Beleza, e essa diferença de 25% dos impostos aí? O governo vai deixar de arrecadar? Não. Para que ele pudesse arrecadar nesses 4 meses essa diferença de 25%, eles resolveram criar um imposto de exportação para óleo cru, tá? E foi isso que foi anunciado. Além disto, que eu comentei com vocês aqui, no finalzinho da fala do Fernando Haddad ontem, ele ainda deu uma cutucada ali, no Banco Central em relação à taxa de juros, que foi a maior briga do mês passado aí, que afetou negativamente a nossa bolsa e tal, em relação a isso, né, a briga do governo com o Banco Central. Então ele deu uma cutucada ali falando assim, ó, nós trouxemos a reoneração aí, que estava escrito na ata do Copom, então agora você pode cortar a taxa de juros, tá? Então agora a gente fez nossa parte, agora vocês fazem as suas. Só que não é bem assim, na verdade uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A taxa de juros do Brasil, ela está muito mais relacionada ao arcabouço fiscal, à reforma tributária, a uma previsibilidade dos gastos do governo, do que somente a reoneração dos combustíveis. Então assim, beleza, o governo ele não abriu mão desta arrecadação, que ele poderia ter feito isso, ele não abriu, então ele sinalizou uma responsabilidade fiscal, ponto positivo, mas isso por si só não é o suficiente para ir lá e cortar a taxa de juros. Então essa cutucada que rolou aí no Banco Central também deu uma estressada ontem no nosso dólar, principalmente juros e na bolsa, ok? Mas beleza, vamos voltar para o dia de hoje, vamos voltar para a parte do tributo aí da exportação do óleo cru. O que acontece, pessoal? Para compensar esses 25% de diferença, hoje a exportação de óleo cru ela foi taxada. Isso prejudicou todas as empresas desse segmento na bolsa, não só a Petrobras. Só para vocês terem noção, a exportação representa 1% do lucro da Petrobras. Então, é bastante coisa, tá? Sem falar que vai haver, obviamente, aí um desincentivo a essas empresas de produzirem óleo cru para exportação, porque assim, a gente não vendia com tributo, agora a gente está colocando em 9,2%. É claro que alguns clientes que compravam da gente fora do país vai buscar outras fontes aí. Então acaba, consequentemente, acontecendo aí um desincentivo para as empresas brasileiras fazerem isso e por conta disso contaminou negativamente todas essas empresas hoje que operaram no campo negativo, tá bom? Além disso, pessoal, este tema acabou contaminando a nossa bolsa inteira. Por quê? Veja, o governo buscou aí um artifício para poder segurar o repasse de custos e, obviamente, inflação à população. Então, ele buscou uma alternativa via exportação para que esse preço não fosse repassado na íntegra para a população. Beleza. O que o mercado pensa? Ok, hoje foi a exportação foi a exportação de óleo cru. Amanhã vai ser outra coisa. Amanhã vai ser em outro segmento que ele vai compensar esse controle de preços à população e contaminou todos os segmentos da bolsa. A bolsa, assim, ao longo do dia, o fechamento foi incrível, ela praticamente fechou no 0 a 0. Mas assim, ao longo do dia, a bolsa chegou a cair mais de 1%. Você via só ação negativa e caindo mais, tá? Especificamente sobre a Petrobras, ainda tem o anúncio aí da alteração dos dividendos, da mudança da regra, né? Também tem o fato de que o Ministério de Minas e Energia pediu para congelar aí, determinou a pausa por 90 dias aí dos ativos que seriam vendidos, que estava no plano de negócios da Petrobras. E isso tudo vai provocando, pessoal, incertezas e incertezas relacionadas a ingerências nas estatais. Porque assim, acaba que é um primeiro sinal prático aí de intervenção do governo numa estatal e aí acaba contaminando Banco do Brasil, Caixa, enfim, por aí vai. Então, assim, tem um efeito cascata, né, em outras empresas estatais também e os outros segmentos. O que acontece, pessoal, é que traz uma insegurança, que o pessoal fala assim, cara, hoje, do nada, do dia pra noite, brotou um imposto.
para exportação de uma commodity. Amanhã pode do nada surgir outro imposto. E o investidor, que tem muito dinheiro e tal, fala, tô investindo aqui. Essa instabilidade, essa incerteza espanta as pessoas. Espanta, quando eu falo as pessoas, estou falando de investidores, bancos, fundos, espanta essas pessoas daqui do Brasil. Não à toa, se vocês olharem meu post da semana passada, desculpa, se vocês olharem meu post de ontem, eu coloco lá o fechamento acumulado, né, de 2023, e a gente vê que a nossa bolsa aqui, coitada, foi a que mais apanhou, por causa de muitos ruídos internos relacionados a Brasília, certo? Bom, de qualquer forma, o que acontece? Todos esses ruídos... Ah, tem mais um ponto que aconteceu hoje também na nossa bolsa relacionado à Happy Vida. Happy Vida, pessoal, é uma operadora de plano de saúde. Ela soltou o balanço e veio com prejuízo contábil. A análise de alguns bancos diz que o preço médio obtido pela empresa, ele não supera a inflação dos últimos 2 anos. Então, teve um prejuízo contábil. E também no último quarto trimestre, houve um aumento, do ano passado, houve um aumento da sinistralidade. O que é isso? A galera passou a usar mais o plano de saúde, a galera passou a fazer mais exame e tal, e era esperado que eles não fizessem, que os clientes e tal, né, do plano, não fizessem tanto uso do plano, principalmente pelo período de Copa do Mundo, que aconteceu no final do ano passado. Porém, não foi isso que aconteceu. O pessoal usou muito o plano, e aí contaminou o balanço da empresa, né, porque a operadora de plano de saúde ganha... Na medida, quanto menos as pessoas usam, mais ela ganha, meio esse raciocínio, certo? Então isso, pessoal, isso fez com que a ação caísse na máxima de queda do dia de hoje, 35%, uma queda de 35%, e ela é listada na nossa bolsa, tem um peso pequenininho no Ibov, mas temos um papel aí caindo, acho que ela fechou com 31% de queda, se eu não me engano. Ok? Então, tivemos esses fatos hoje. O fato de o mercado externo estar no negativo ao longo do dia corrobora também para que a gente não tivesse força para essa recuperação ao longo do dia. Porém, a nossa bolsa conseguiu aí, talvez acharam barato, aí saíram comprando, fechou no 0 a 0 praticamente. E o nosso dólar, pessoal, ele fecha no negativo, alinhadinho com o mundo, tá? Praticamente todos os emergentes do mundo hoje fecharam com o dólar no negativo, então a gente segue essa movimentação mundial no dólar e fecha bem negativo aí, graças a Deus. E eu acho que, se eu não me engano, os 2 únicos emergentes aí que tiveram a sua moeda, o dólar subindo hoje, foi a Argentina e a Turquia, né? Mas enfim, de qualquer forma, o nosso dólar segue a tendência mundial aí, os nossos juros também fecham no negativo. Pessoal, vou fazer um parênteses que eu gostaria muito de fazer aqui, relacionada a esses controles de preço que um governo faz na economia. Então, por exemplo, na medida em que o governo intervém na Petrobras ou desloca imposto para que o preço do petróleo não seja repassado à economia, é muito interessante como é que a dinâmica de uma economia mundial, não importa, assim, os fundamentos de uma economia funcionam. Porque a economia, ela sempre se rearranja. Toda economia de livre comércio, né, na medida em que ela tem uma intervenção, por mais que tenha boas intenções, tá? Por mais que a intenção e o propósito seja bom, se há uma interferência, óbvio que do governo e tal, de qualquer governo, há uma interferência na economia, buscando um controle de preço de alguma coisa de alguma forma, a economia se reinventa, ela se rearranja e o preço costuma ser alto a ser pago. Por que eu tô falando isso? Eu vou reforçar aqui uma coisa que eu já comentei, eu já postei sobre isso aqui. Existe um livro que chama Economia Sem Truques. É muito fininho, é muito fácil de ler, o português é simples, cara, lê muito rapidinho. E eu quero deixar essa dica aqui para todo mundo ler esse livro, porque ele explica muito isso. Eu, Fernanda, tinha dificuldade de entender. Não, mas assim, é bom, pô, a população não vai sentir o preço do combustível e tal. E o livro dá um exemplo, eu vou dar um mini spoiler aqui, o livro dá um exemplo sobre carteirinha de estudante, aquele negócio de pagar meia, que foi criado lá atrás, acho que na década de 90, nem lembro. Mas o livro conta como que o propósito era bom, porém como que a economia se rearranjou e no final das contas não foi bom. E aí o livro traz outros milhares de exemplos e tal, e assim, pra mim foi um divisor de águas a leitura desse livro para entender um pouco isso, esse negócio de a economia se rearranjar, esse negócio de que controle de preço não funciona, igual congelar os preços, isso é catastrófico, e o livro explica isso. Então assim, fica a minha dica de leitura aqui, é fácil, pessoal, é simples, o livro é fininho, vale a pena, vocês não vão se arrepender, eu prometo, tá? Então é isso, se gostaram do conteúdo, deixa um likezinho aí pra mim e até amanhã, beijo!